Oiê! Oi, você que está aí do outro lado. Oi, amiga que já me conhece. Se você não me conhece, eu sou a Renata e esse é nosso espaço Vênus Talks. Mulheres que falam. E hoje, gente, mulher fala, né? Nossa, adoro isso. E hoje eu tô aqui pra gente falar com a Vanessa. Vanessa do Mulheres 40 a mais, é Isso, isso? mulheres de 40 a mais. Mulheres de 40 a mais. Olha aí, você que é 30 pode entrar também, tá? E você que é 50, 60 também pode entrar. Curte nosso papo e se você achar que vale para alguém, encaminha ou marca, que temos coisas muito legais para conversar. Mas e aí, bem-vinda. Obrigada, que prazer estar aqui no Venus Talks. Adorei o convite, muito Bom, obrigada e feliz de te conhecer, tão bonita, poderosa, mulherão, você gata, vê, não é gostosa. a melhor fase da vida? Eu Eu adoro, eu acho. adoro. Eu para mim, assim, as coisas meio que começaram a acontecer para mim depois dos 40 anos, né? Foi assim uma reinvenção, uma virada de chave, autoconhecimento, aceitação, ressignificação da minha vida. Teve uma mudança muito boa. Não teve crise aos 40 anos para mim. Muito pelo contrário, teve muitas descobertas e descobertas muito boas para mim. Então, assim, para mim, né, fazer 40 anos foi maravilhoso, foi uma delícia, foi Olha que coisa gostoso. boa. É. Gente, E 50 também, porque eu já sou uma mulher de 53, né. olha isso. Foi bom demais. E tá sendo sempre bom, eu não tenho essa questão com a idade, Eu também não. não Eu sei que tenho. existe, eu sei que muitas mulheres sofrem e que o ENTA pesa, né, mas eu acho que eu tô na melhor fase do que eu já vivi. Não troco a maturidade, a liberdade, o me conhecer, o meu espaço, não troco pelo que eu já vivi. E eu tive a oportunidade de viver coisas muito boas. Quando eu estudei com vontade, quando eu fui mãe de verdade. Eu acho que nada é tão gostoso quanto você viver plenamente cada fase. Eu fui mãe, mãe com M maiúsculo. Eu curti meus filhos, os amiguinhos, o preparar das festas de aniversário, o fazer com as mãos, o decorar, o escrever os convites, o montar árvore de Natal, fazer as bolinhas de furador, escrever as bolinhas. Eu ainda sou chamada pelos amigos dos meus filhos de tia Rebels, né, porque Renata virou tia Rebels para todos. E hoje são marmanjos de barba que me É, encontram nos lugares: "Oi, tia Rebels". Rebels. E assim, é muito legal. O ter vivido tudo intensamente, eu acho que está me permitindo viver a maturidade Também de uma intensamente. forma intensa, porque assim, não dói, né. Não, Não dói, tá tudo bem. Depende de como você encara. Se você ficar: "Puxa, eu tô ficando velha, não tenho idade mais para isso. Ah, não posso fazer tal coisa. Ah, não posso usar tal negócio. Ah, não posso ter o cabelo comprido". Ah, se você ficar criando essas regras para você, aí fica uma coisa muito chata, mas se você tiver um olhar mais positivo para essa fase, tudo pode ser melhor. E outra coisa, se você aprender a se cuidar, porque eu acho que nesse momento da nossa vida, a gente tem que ter uma programação para o futuro, né? De que forma eu quero sempre, sempre. envelhecer? Como é que eu vou envelhecer? Como que eu posso envelhecer bem? Eu quero chegar aos 80 anos caída, mal, precisando de ajuda, com excesso de peso, ou eu quero chegar a uma mulher com autonomia, sem precisar dos outros, com mobilidade, inclusive com uma reserva financeira para que eu possa me Super importante. sustentar, né? Como é que eu quero envelhecer daqui para frente? Então é importante que você tenha esse planejamento nesse momento da vida, né. Eu confesso que, assim, aos 40 foi tudo muito legal, tal, mas que eu dei uma virada mesmo de chave foi agora, aos 50 anos. Eu falei: "Gente, eu preciso me cuidar, eu preciso fazer É maravilhoso. musculação, eu preciso fazer ginástica, eu preciso, né, cuidar melhor da minha alimentação, eu preciso perder um pouco de peso". Eu comecei a ter uns insights, assim, E de que são verdade, importantes. não é só a imagem que você vê no espelho, não é sobre isso, é sobre autonomia. Eu falo: "Eu quero viajar",
Eu que já sou avó, eu quero curtir meu Ai, que neto. legal. Meu neto é uma delícia, é um ruivo terrível. Graças a Deus, não fala uma palavra. Minto, Hã. ele fala peixe. Ó, Eu que nunca vi criança gracinha. começar por Peixe. peixe. Mas tudo bem, ele nunca pescou, mas vamos lá. Hã. Eu quero ter autonomia. Sem Fui viajar dúvida. agora, aí o avião para no meio da pista, você tem que descer com a sua mala de mão na escadinha. É Eu que tudo viajo só com isso. mala de mão, eu não despacho mala. Hã. Minha mala de mão não é leve, então eu quero ter autonomia, eu quero conseguir subir, quero conseguir descer, quero conseguir brincar e fazer e acontecer. Então, assim, você descobre aos 50 que você tem lombar, você É. tem joelho. A lombar Exatamente. aparece, você tem É. joelho. Eu falei hoje de manhã, não existe ainda um spray de músculo. Não tem. Você tem que construir. E É você tem que se isso. alimentar daquilo que é comida, tem que comer proteína, tem que construir o seu Isso. músculo, tem que se hidratar e tem que dormir. Gente, eu nunca entendi que eu tinha que dormir. A gente Exatamente. precisa dormir. O sono é importante, a pausa é importante. E eu acho que os 50 bate num lugar que você começa a ter consciência do futuro. Então, a saúde mental é importante, a saúde física é importante, mas a saúde financeira é importante. Super Como é que a importante. gente quer chegar lá, sabendo que a gente vai precisar de nutri, de dermato, de físio, de tudo? Outro dia eu fiz uma reflexão que é a seguinte: nós temos filhos, eu tenho 2 filhas, você tem filhos também. Acho que isso é até um ato de amor, né. Você envelhecer bem é um ato de amor para os seus filhos, para os seus fa com os seus familiares, Claro. porque é muito difícil para um pai e para uma mãe depender de um filho, e é muito dolorido também para um filho, ter que abdicar muitas vezes da sua vida para cuidar dos pais, né. Ele demanda um tempo, por mais amoroso que seja, né, que você tenha amor pelo seu pai, pela sua mãe e tal, é difícil, porque muitas vezes tem que parar de trabalhar para cuidar de pai, para cuidar de mãe. Então, acho que o mínimo que a gente pode fazer nesse sentido é se cuidar bem. Obviamente que pode ter algum problema aí no meio do caminho? Pode, ninguém sabe, né? Mas se a gente puder dar uma ajudinha, é muito bom, né? Não, concordo. E eu escutei outro dia que assim, a gente consegue fazer planejamento financeiro. Então, você sabe o quanto você tem no banco, você sabe o quanto você gasta por mês, você sabe o quanto você tem de juros, qual é os seus boletos, você conhece a sua vida financeira, mas a gente não sabe quanto tempo a gente vai viver, né? E isso eu escutei de uma pessoa que fez 97. Olha que legal. Então, a nossa programação financeira, opa, não pode ser, tudo bem, não pode ser baseada em vou viver até os 75, 80. E aí? Então, assim, ainda bem que ela falava assim: "Ainda bem que eu me programei aos 100 e que vai sobrar, porque os netos e os bisnetos já cuidam de mim". É. Mas ela falava uma coisa importante, ela falava assim: "Hoje, agora, o horário que você estiver assistindo, quem está na sua casa? Tem alguém na sua casa? Todo mundo levanta cedo, vai pra rua, tem compromisso, tem escola, tem trabalho, depois do trabalho tem atividade extracurricular e tem o hobby, tem isso, aquilo. Não tem ninguém dentro de casa. Então, se eu precisar ficar em casa e precisar de um acompanhante, não tem ninguém dentro de casa. Quem passa o dia em casa? Ninguém. Todo Não, mundo até que tem as suas coisas. você faça essa reserva financeira um dia para você ter um cuidador, uma cuidadora, se você precisar, Com certeza. não é? Lógico. Olha, vamos nos Quero uma vida programar assim. aqui para eu ter alguém para me ajudar se um dia eu precisar. E tem um estudo gigante, e eu falo para as mulheres que não tiveram filhos. Porque eu tenho várias amigas que não tiveram filhos e que ficam num drama. Quem vai cuidar de mim? Quem vai cuidar de você pelos estudos? 50 e poucos por cento é o companheiro. E 30% são amigas, não são filhos. Ah, é? Tem estudos que mostram que Olha, quem cuida na velhice são os amigos. Então você vai ter uma melhor amiga ou um companheiro que vai levar a sopa o dia que você tiver com febre, que vai te deixar o remédio mais perto e que vai cuidar de você.
E Você porque a vida vai para um outro lugar. E você percebeu como é gostoso aos 50 anos fazer novas amizades? Maravilhoso. Eu faço muitas. Eu Maravilhoso. faço muitas amizades. Eu fiz muitas amizades depois dos 45, 50 anos. Eu tenho muitas amigas. E assim, pessoas que às vezes eu me conecto num lugar assim que irreverente, sabe? Nossa, não sabia que eu poderia conhecer essa pessoa aqui nesse lugar e eu gosto dela. Não é Acho que a legal? gente se desprende um pouco daquela coisa de quando a gente era criança, de ficar, Da né, tribo. com aquelas coisinhas, aquela picuinha, aí, porque acho que aos 50 você aceita mais as pessoas, as amigas, como elas são, e se acha legal, e se acha divertido. E até aquelas amigas que a gente tem que tem umas coisinhas chatas, porque tem umas pessoas que têm umas coisas Tem, chatas, várias. né? E você passa a relevar aquilo, você fala, ah, ela é chata, mas eu gosto dela. Sabe, ela tem uma coisinha chata, mas ela é legal. A gente Né, ela tem passa uma coisinha, assim, que me incomoda de vez em quando, mas tudo bem, é dela. E você passa a ser mais, condescendente com com os isso. outros e com você. Exatamente, você fala: "Tá tudo bem ela ser assim". Aque E é bacana, porque a gente sabe que nós também temos, né, os nossos defeitos, que devem incomodar a outra pessoa. A pessoa deve falar: "Nossa, a Vanessa também é meio chata de vez em quando, ela tem um negócio", e tá tudo bem, e a gente aprende a lidar com isso. Porque se você não É, aprende a lidar, você não convive com ninguém, né. e conviver com o outro é muito importante. Eu tenho uma amiga, a Muito. gente viajou junto, ela falou assim: "Me incomoda profundamente que você levanta e faz sua cama, porque eu me sinto na obrigação de fazer a minha, porque a sua tá esticadinha e a minha tá uma baderna". Eu falei: "Ah, fica à vontade". Ela falou assim: "Como fica à vontade? Tem 2 camas no quarto". Gente, é gritante a baixaria que vira o meu lado se eu não me arrumar. E você falou uma coisa super importante. Esses dias, ontem, eu recebi uma mensagem de um amigo, um advogado, uma carreira brilhante. Ele me mandou um podcast dele, porque agora ele é enólogo profissional. Que legal. Aí eu falei assim: agora eu vou ficar com medo de maridar, né? Que ele É. usou que o termo certo é maridar em algum lugar, o vinho com a refeição. Hã. E quem manda é a É a refeição, a gente refeição, é. encaixa o vinho que der. Aí eu falei: agora eu vou ficar com medo. Ele se tornou um profissional de uma outra área depois dos 50 e assim, é maravilhoso você ter Maravilhoso. outros amigos, outros assuntos, outro Outra roteiro, profissão, né. outra profissão. Você fazer aquilo que você gosta. Eu vejo muitas mulheres se realizando depois dos 45, 50 anos. Eu Maravilhoso. vejo muitas mulheres com a coragem de mudar depois dos 40, 50 anos. Porque muitas vezes a mulher fez uma faculdade que ela, sabe, naquela época era aquilo, mas ela também deixou escondido um sonho que ela tinha lá de realizar alguma outra coisa que ela queria, E que não deu né? tempo. E que não deu tempo. Eu vejo, eu quando era criança, falava, o que que você quer ser? Ah, eu quero ser modelo, eu quero ser manequim, eu quero desfilar, eu quero cantar, eu quero ir para televisão, eu quero, sei lá, eu quero ser apresentadora, eu quero ser jornalista, eu sou jornalista, mas assim, todas essas outras coisas, hoje eu me realizo dentro do Mulheres de 40. Eu Como consigo ser começou? modelo, manequim, Como que começou? apresentadora, Conta pra gente. entrevistadora. Começou como? O Mulheres de 40 começou quando eu tinha 39, ia fazer 40, eu tinha acabado de me divorciar com 2 filhas pequenas. E no primeiro final de semana que meu ex-marido saiu com as minhas filhas, e isso foi dolorido para mim, eu fiquei na frente do computador e falei: puxa, eu preciso fazer alguma coisa, eu não sei, vou fazer 40 anos, acho que eu vou fazer um blog. Uau! E aí eu não sabia mexer em nada. E eu falei: puxa, como é que faz um blog aqui? Entro em tal lugar. Aí entrei lá numa ferramenta, criei o Mulheres de 40. E eu ia começar a falar sobre moda, beleza, autoestima, dar dicas de produtos. Eu queria falar sobre isso, né? Falar sobre moda, o que que você pode vestir. Mas eu falei, pô, eu não entendo muito bem disso, né? Não sei muito bem o que combina para uma pessoa que é mais baixinha, outra que é mais alta. Eu não sabia, mas assim, eu comecei a pesquisar um pouco e comecei a falar sobre isso. Até que um dia eu fui ao dentista e o dentista ficava no prédio onde meu ex-marido tinha um consultório, tinha um escritório. E o consultório dele era lá. E quando ele foi me atender, eu comecei a chorar porque eu tinha me lembrado que lá era o prédio onde meu ex-marido Que é tinha uma o coisa escritório. normal quando a gente Aí eu separa. comecei a chorar e ele estava com uma anestesia na mão, né? Falou, poxa, mas eu nem dei anestesia, você já está chorando? Eu falei, ai,
aqui, sabe? Eu comecei assim, me lamentar com ele. Ele falou: Vanessa, eu nem vou te atender hoje, vai para casa. Você não tá bem, né? Aí quando eu cheguei em casa, eu falei, gente, o que aconteceu? Eu tava lá, deitada na cadeira do dentista. Aí saiu um texto chamado No Divã do Geraldo, que era eu contando essa história na cadeira do dentista, como se eu estivesse num divã chorando né, Mágoas. as minhas mágoas por conta do meu divórcio, da separação. E quando eu escrevi isso, aí eu falei, vieram muitas mulheres falar comigo. E eu falei, nossa, eu não tô sozinha, tem outras mulheres que também se separaram, eu Ô, achava que era só gente, eu. vocês ouviram o que ela falou? Eu não estou sozinha. É, O espaço do Vênus é para você que está aí do outro lado entender que você não está sozinha. Que todas nós passamos por isso. É um divórcio, é uma mudança de carreira, são os filhos que vão estudar fora, são os pais que dependem da gente, são os pais que estão indo embora, é conviver com as limitações dos pais, e todas essas coisas doem. E doem muito, mas você que está escutando do outro lado, você não está sozinha. Todas estamos no mesmo barco. Umas remam mais rápido, outras ficam tocando de roda, outras vão de lado, outras não conseguem nem remar. E a correnteza leva. Mas nós estamos todas no mesmo barco. Umas mais para cima, uma mais para baixo. Mas não se sinta só. Vamos partilhar. isso é super importante. E aí, quando eu percebi que eu não estava sozinha, isso me deu também um certo conforto, né? Me senti Claro, bem. Eu te falei, puxa, acolhe. eu falei, porque a gente tende a se vitimizar, né? Você fala, né, isso, ó vida, ó É céus, por porque que dói. comigo? Porque dói. É, por que isso só comigo acontece? Eu estava sofrendo naquela época. E aí eu comecei a dividir essas minhas dores com essas mulheres. E depois também eu comecei a dividir as minhas alegrias, porque eu fui sarando, eu fui superando, eu fui melhorando, sabe, eu fui para frente. E aí eu fui escrevendo essas histórias. E eram histórias muito verdadeiras, são histórias verdadeiras. O blog existe até hoje, né? Uau. Então, assim, eu fui compartilhando e elas vieram junto comigo e dividindo a dor delas comigo. Que Elas também me lindo. contavam as coisas que tinham acontecido com elas, né? Não só do luto da separação, eu peguei muitas histórias de mulheres que sofriam por outras coisas, sofriam violência doméstica, mulheres que tinham sido violentadas sexualmente. Então, eu peguei muitas histórias de dor dessas mulheres. E a gente foi trocando e conversando ao longo desses anos todos. E são 13 anos que eu estou no Mulheres de 40, que o Mulheres de 40 existe. Eu que administro o Mulheres de 40, eu que faço todas as postagens, eu que tenho as ideias e tudo mais. E com a evolução das redes sociais, porque quando eu comecei eu era blogueira, né? Eu era uma blogueirinha. E aí depois eu fui para as redes sociais, eu tinha o Facebook, que era muito forte, depois veio o Instagram. O Instagram também se modificou, porque antes, lembra, o Instagram era só fotos bonitas, tal. Então eu também fui me adaptando e hoje eu me tornei uma influenciadora digital das mulheres de 40 a mais, do Mulheres de 40 a mais. Então eu Que lindo. converso, eu tenho um público bastante nichado. Meu público começa em 35 e vai até 60, 70. Meu público-alvo é de 45 a 55. E eu vou conversando com elas, dividindo minha vida, eu tenho alguma parte de frases motivacionais, eu faço vídeos, eu converso, eu conto da minha vida, eu E eu acho divido que com elas o que essa. o que realmente deve, sensibilizar e engajar a mulher a te seguir, é porque você é real. Você começou falando das suas próprias dores, Sim. você não é produtora de conteúdo alheio, não, Não, você vai não. falar de você, É da sua isso. dor, de onde vem e a força que é sair do lugar comum e continuar remando e continuar fazendo. Maravilhoso. Tenho uma amiga que fala assim: "Imagina se existisse o WhatsApp no tempo daquelas tias que ficavam fofocando na calçada". E eu acho que aquele tempo era muito bom, porque elas se curavam entre É elas. verdade. As mulheres que falam com mulheres, a gente precisa falar para a gente se ouvir e para a gente ouvir a outra, Com né. A certeza. roda das mulheres é uma coisa importante, a Cura, né? amizade com mulheres é uma coisa muito importante. Eu descobri isso depois do meu divórcio.
Eu sou outra pessoa, em todos os sentidos, em todos os sentidos. E eu descobri isso na amizade com mulheres. A gente vai Você se sabe que outro identificando e dia vai eu trocando. fui a um evento e essa minha amiga reuniu, acho que eram umas 7 ou 8 mulheres, né. Era um evento de moda, era um evento com uma consultora de imagem, né, mas ela fazia um trabalho diferenciado, porque ela fazia uma consultoria de imagem, também voltada com uma parte psicológica, então era uma coisa muito interessante, né. E aí todas as mulheres são muito críticas em relação a elas mesmas, né, em relação ao seu corpo. A gente sempre acha que tem que perder peso, a gente sempre se vê maior do que a gente é. Ela fez até um exercício da gente medir as nossas costas, a nossa cintura e o A gente nosso erra sempre. quadril. Então, assim, eu, a hora que eu medi, era desse tamanho minhas costas. Aí, quando foi ver, ela fez a medida certa, era assim. Aí, a minha cintura eu tinha colocado assim, mas era assim. Então, assim, foi um exercício muito bacana. E a gente começou depois a conversar e cada uma foi contando a sua história. Não, então você, quem você é? Quem você é? E as mulheres foram falando. E aí, com aqueles depoimentos, eu comecei a perceber que, puxa vida, meu problema não é tão Não é grande assim. nada. Tem gente que tem problema pior. Olha, o meu é um pouco menor que o dela, né? Mas eu também já passei por uma coisa parecida como ela. Então, essa identidade faz com que a gente amadureça, com que a gente se fortaleça, inclusive, né? Você Muito. fala, puxa, se ela passou por isso, Eu dou conta eu também. também dou conta do recado, eu também posso passar. E olha, a história dela tem resiliência, ela superou, ela, ela deu a volta por cima. Então, eu acho que esse exemplo é muito bacana, a gente saber que a outra deu a volta por cima. E se ela não conseguiu, a gente pode ajudar. Mas eu vou aqui colocar uma coisa que eu também sempre falo, que é em relação a essa tal de sororidade, que as pessoas falam tanto, ai, porque a sororidade. Eu, para mim, a sororidade, ela ainda não existe, Não chegou. não chegou. Assim, algumas mulheres conseguem ter sororidade em relação a outra, mas não são todas, Não, né? E as mulheres às vezes ficam bravas que eu falo não. isso. Mas é a pura realidade, não existe. A mulher ainda ataca outra mulher, a mulher fala mal de outra mulher, a mulher vai no lugar e quando a outra sai para ir no banheiro, ela faz um comentário depreciativo em relação à própria amiga, Eu vou contar uma né? A coisa. mulher não Ó, ajuda se ela não, precisa eu preciso ajudar. contar uma coisa. Eu tenho um amigo que ele deve me ouvir, depois eu vou mandar isso para ele. Ele é muito amigo da Gisele Bündchen. E ele recebeu a Gisele um dia para um jantar na casa dele, e tinha assim 10 pessoas. A Gisele chegou, cumprimentou todo mundo, tal. E aí duas meninas do lado falaram assim: "Você viu? A meia calça dela tá desfiada". Ah, Aí ele parou, olhou, ele falou assim: "Gente, ela é Gisele, ela com pode tudo. meia, sem meia, desfiada, inteira. É Vocês não isso. conseguem ver nada além de que a meia dela tá desfiada?". Eu vou contar. Aí ele contou pra ela foi no banheiro e tirou a meia. Ah, não. Então, assim, vamos combinar É. que é Ela, uma Gisele, até com a meia coisa, rasgada, ela é maravilhosa, né? gente, e assim, e é o olhar que você põe no E mundo. tem muito Todo mundo isso. encontra comigo e fala assim: "Nossa, Rê, como você tá diferente, como você tá". É o olhar, eu vou olhar o lado bom. Porque se eu quiser olhar o lado ruim, tem o lado ruim. Tem. Tem, e tem em todos os lugares, tem em todos os níveis. Eu não estou querendo dizer que eu tenho síndrome de Poliana, que eu acho a vida linda, que o jardineiro é corcunda para ficar mais perto das flores. Não, não é isso. Tem dia que você pode superar, tem dia que você pode dar o seu melhor, tem dia que você não está afim e tá tudo bem. Tem dia que você não consegue. Às vezes a gente precisa de um dia na cama e a gente vai chorar a alma e tá tudo bem. Com E tá certeza. tudo É bem. isso. Então assim, eu acho que a maturidade tem uma coisa incrível, que é a gente proporcionalizar, por conta do histórico da gente, né. O problema não é tão grande, né, isso aqui não é tão perigoso assim, eu não vou morrer por conta disso, e este problema pode esperar, por favor entra na fila, porque tem uma sequência de problemas, não atrapalha a minha confusão aqui, né, tem que ter ordem, até para resolver o problema. E eu acho que o grande mal da nossa geração é porque a gente vive de comparação.
Então, as suas costas estão maiores, sua cintura não. É. Porque a gente vive baseado na comparação. Porque a internet está aí, a imagem está aí, e é a imagem com o filtro e a vida editada que a gente assiste, ela é muito cruel. Muito Ela é claro. muito cruel. Então, todo mundo fala assim, nossa, mas você já é avó, você é isso, você é aquilo. Eu pago o preço. Eu não passo fome, eu passo vontade. Eu adoraria comer a coxinha na festa, mas eu não vou. Porque eu sei que ela vai ficar grudada na minha cintura. É. O croissant vai ficar em cima do meu joelho. Não tem como, gente. A conta Tem não que ter fecha. a gente E passa a ter uma a consciência consciência está num melhor, outro né? lugar. Então, Sim. eu não passo fome, eu passo vontade. Eu não gosto de Nutella, mas um folhado com amêndoa em cima, se eu pudesse. Mas não, gente, de manhã eu faço a minha crepioca aí. É São isso. escolhas. Exatamente. Quero chegar bem. A longevidade já está aí. A gente tem que se preparar, porque vamos ter uma geração mais longeva. Então, precisamos cuidar agora. A marca do envelhecimento, a mão, né? Até o garçom, quando pergunta mais alguma coisa, eu respondo: colágeno. Mais alguma coisa? Ah, Colágeno. Era o que eu queria. E claro. pronto. Mas encarar com bom humor e encarar sabendo que não é só com a gente. Tem uma amiga que liga e fala: não, porque hoje não sei o que, não sei o que. Eu falei: peraí, você acha que o inferno parou e toda essa legião dos capetas vão vir atormentar você? Hum. Não, minha amiga, você não é a última jujuba roxa deste saquinho. É todo mundo. Trânsito é para todo mundo, É perrengue é para isso. todo mundo. Problema para todo Problema para mundo, todo. conta é para todo mundo tem que pagar boleto. Então não Não é. tem Agora, escapatória. não é que o inferno parou para atormentar você, não. É, Você não tá nesse grau ainda. é Vamos verdade. lidar de uma forma mais leve. É isso. Agora, a intenção que você põe muda tudo. Com Muda certeza. tudo. Se você quiser ver só o problema, você vai ver. Nem precisa muito. Agora, se você entender que é da idade, o reumatismo vai aparecer, a dor vai aparecer, a articulação vai gritar, porque você já usou. É, Graças a Deus, você ainda já bem. usou. Você já usou, É né? isso. Você já gastou, seu joelho já foi, já voltou. O quanto você já andou, o quanto você já fez. A gente Eu precisa acho parar de maravilhoso. reclamar um pouco também, né? A pessoa que reclama também demais Cansa. cansa e ela. Você sabe que reclamar é clamar para si Novamente. 2 vezes aquilo que você quer, Tem um né? estudo que se você ficar 5 minutos do lado de alguém que está reclamando, você leva 3 horas para se livrar daquele cortisol. Eu já não fico mais, eu já estou numa idade que eu não quero saber, assim, com gente chata eu não participo Aquela muito, sua não. prima que só liga para reclamar, bloqueia. Não, eu não tenho Bloqueia. paciência para a gente ficar reclamando. Eu tenho estava até falando isso antes, né? Eu tenho uma pessoa que eu convivo bastante, né? E todo dia que eu estou com ela sempre reclama de alguma coisa. Ela fala: meu cabelo não tá bom. Eu queria que meu cabelo fosse igual ao seu. Eu queria ter essa sobrancelha igual a sua, mais grossa, porque a minha é fina. Ah, eu queria fazer o negócio nos meus cílios lá, aquele aplique, Alongamento. alongamento. Ai, porque a minha boca aqui. Aí eu já falei: escuta, para um pouco de reclamar, tá um pouco chato. Olha como você é bonita. Vem aqui. Se olha no espelho. Olha como você é bonita. Olha que cabelo que você tem. Olha seus olhos. Olha sua boca. Olha seu Você deu uma corpo. chamada nela e ela acordou? Aí eu falei: olha, eu não venho mais aqui Se você continuar se reclamando. você continuar fazendo isso, porque tá me incomodando. Porque você é bonita. Era uma menina jovem, ela não tem a minha idade, ela é jovem. Podia ser minha filha. E eu falei: pare de ser cruel consigo mesmo, não precisa disso. Eu acho que eu já contei aqui, eu vou contar de novo. Tem uma amiga, já aliás faz muito tempo que eu não a vejo. Ela tem uma orelha de abano, mas é uma coisa assim de outro planeta. De outro planeta, coitada. A gente fala coitada, coitada nada, né? E um dia a gente estava num almoço de lá de 3, 4, ela falou assim: gente, decidi, vou fazer plástica. Todo mundo respirou, ela assim: vou arrumar o nariz. A hora que ela falou, vou arrumar o nariz, a gente se olhou. Eu falei: gente, autoestima é tudo. É tudo.
Nariz E tudo mingueiro bem, aqui, se ela se aceita assim, né? Quase que a gente falou assim: faz um combo, aproveita a anestesia, vai lá. Às Vou vezes o próprio arrumar o cirurgião nariz. pode, com delicadeza, né, falar que ela Mas é pode, se muito ela quiser, engraçado. né? Cada um se vê de uma É. forma. A E minha filha cada tinha um, orelha cada de um. abano. Ah, Aí eu sempre falei, e ela tem um cabelo bastante liso, né? E eu, de pequenininha, falava, filha, olha, a orelhinha, sua orelhinha é linda, mas se um dia você quer ela usar. te incomodar, se um dia, não, mãe, eu gosto assim, não me incomoda. Filha, perfeito. Viva feliz assim, você é linda, tal. Mas se um dia você quiser, e a minha filha foi ficando mocinha, quando ela fez 17, Ela falou: agora eu quero. ela falou, mãe, a minha orelha está me incomodando. Porque ela começou a prender o cabelo, aí ficava assim. Eu falei, não era assim muito, mas era. Incomodava. Eu falei, tá bom, filha, vamos operar. Mas E existem ela coisas que fez, eu e tudo pego que bem. incomodam. Eu coleciono arte contemporânea. Eu tenho não sei quantos trabalhos pendurados em casa. Muitos. O olhar vai naquele que está torto. Se tiver um, todos estão alinhados, um que estiver fora do lugar, eu vou entrar e o meu olhar vai nele. Tem Vai coisas nele, que é. vão incomodar. Não Sim, importa. E se te incomodou, vamos providenciar algo para a gente claro. resolver. Mas se não incomoda, essa minha amiga, a gente falou, a hora que ela falou, decidi, vou fazer plástica, eu falei, uau, ela assim, vou arrumar o nariz. Aquela eu nunca mais esqueci Ah, assim, que vou arrumar o nariz. Eu legal. falei, então, é isso, É cada um, cada isso, um. é isso. E eu Agora, acho tão legal quem tem autoestima, quem se aceita, quem se gosta, quem se ama. Isso é tão bom. A gente precisa se amar. É importante você se amar. Se você não se ama, você não ama o outro, e essa não é uma mesmo. grande verdade, né? Porque quando você não está bem consigo mesma, você não consegue se relacionar com ninguém. Mas é mandamento, né? Você tem que É, amar ao próximo como. a si mesmo. Então, primeiro de É tudo, você isso. tem que. Somos obras perfeitas. Exatamente. Mas Perfeitas. tem muita mulher que não se ama. Tem muita Tem. mulher que não se ama. Você E falou sobre ser isso machista? atrapalha A ela minha nos filha fala. relacionamentos, Minha né? filha fala. E minha Hum. filha fala de uma forma incisiva. Se as mulheres não fossem machistas, metade do mundo já não era. É Mas as verdade. mulheres são machistas. São. Muito, muito. E essa história de mulher não ajuda mulher, mulher compete com mulher, isso existe porque tem um fundo de verdade em algum lugar. Estamos mudando? Estamos tentando mudar. Estamos dando passinhos? Baby steps. Estamos, mas é um negócio muito complicado. Tem essa coisa da competição? Tem. Você vai fazer. Tem, Não tem como? infelizmente. Tem. Né? Não tem para mulher que é bem resolvida. Não tem competição para mulher que é bem resolvida, que lida bem com ela mesma, que tá bem consigo mesma, que, Eu conto tudo, sabe? eu conto tudo. Renata, não sei o que, assim, o cozinheiro falando de tal, o fotógrafo falando de tal, esse querer me comprei em tal lugar, a unha eu fiz não sei o que lá. Eu conto tudo. Eu Todo mundo, eu também. conto tudo. Eu dou dicas. Tem gente. Ela tá assistindo, né? Ela quis saber qual era o perfume da amiga. A amiga falou, não conto de jeito nenhum. E é um perfume maravilhoso. Aí ela tá assim pra mim, Rê, deve ser indiano. Não, deve ser árabe. Não, deve ser, mas o perfume dela é incrível. E ela não conta. Você acredita? Ela fala, Ah, tem tem uma gente que não dá amiga que receita esconde. de bolo, tem gente que não fala. Eu tinha uma moça que trabalhava em casa, uma mineira, e ela fazia um doce que eu adorava. Ela fazia um doce de ambrosia, né? Adoro. Eu falava, Sueli, me dá a receita, me ensina a fazer. Ah, dona Vanessa, é assim, tal. Aí ela pulava as etapas, sabe? Para não me ensinar. Ela não me, até hoje eu não aprendi. O doce dela e era maravilhoso. Eu falei, Sueli, faz para mim o doce. Ó, um dia você me ensina? Ela falou, um dia eu ensino para a senhora. Ela ficava me enrolando, nunca me ensinou o doce. Então, eu acho que não, gente, eu sou o É, contrário. Eu conto tudo, compartilho tudo, mando. Eu sou a pessoa que mais vou atrás. Não, fulano fez tal coisa, você gostou? Gostou? Outro dia assim, Renata, aquela cocada que a gente comeu na sua casa no dia tal, peraí, é do lugar tal, assim, assim. Eu conto tudo, eu acho o máximo partilhar. E eu agradeço, Senhor Deus, obrigado, porque eu ainda posso eu dar a dica. Não sou eu que estou pedindo, né? Ó, que coisa boa. não é Não é legal? bom? É Ah, eu também. Eu legal. sou, em relação a isso, sou bem generosa, assim. Aliás, tem muita gente que me pergunta: onde você fez tal coisa? Onde você comprou tal coisa? Toma aqui o contato, eu divido, porque quem divide multiplica, né?
Verdade. Você sabe que eu criei um movimento, chama Encontro de Milhões, inclusive o Fábio Arruda participava, né? E eu comecei a me conectar com algumas influenciadoras digitais da maturidade, e eram influenciadoras maduras. E tudo começou com um almoço com 15 pessoas, depois nós fizemos um almoço com 35 mulheres e homens, né, influenciadores digitais da maturidade. E depois eu fiz um grande evento com 120 influenciadores digitais. Uau, que delícia. E eu criei o nome Encontro de Milhões, porque quando eu vi, eu falei, gente, isso aqui é um encontro de milhões. Né? No primeiro dia eu comecei a falar, isso aqui é um encontro de milhões, porque se a gente, né, fizer a soma aqui de quantos seguidores cada um tem, engajamento, total, são milhões de pessoas aqui. E aí eu criei esse nome. E o que aconteceu? Foi tão bacana esse movimento que as pessoas que eu reuni, todas elas se conectaram, todas elas fizeram contatos umas com as outras. Os Delícia. meus patrocinadores, que eram os patrocinadores do Mulheres de 40, se conectaram com outras influenciadoras que estão trabalhando com as marcas que trabalhavam comigo. Que lindo. Muita gente começou a fazer podcast juntas e começaram, sabe, foi uma coisa tão bacana e eu fico super feliz. E quando eu vejo essas pessoas se reunindo, eu falo, nossa, isso me dá um prazer tão grande, porque eu não tenho essa preocupação de não dividir as minhas coisas, porque eu acho que realmente isso multiplica para mim, né? E para eles também. Então, quando alguém pergunta, você tem algum influenciador para indicar? Tenho. Eu tenho influenciadores para te indicar. Olha, conversa com tal pessoa. Todos Incrível. os eventos que eu tenho, às vezes eu tenho evento, a pessoa fala, Vanessa, olha, eu vou te dar 10 ingressos para você levar as suas convidadas, né? Eu falo, olha, eu não quero pôr no Mulheres de 40. Eu posso convidar os influenciadores digitais? Pode convidar. Então, eu tive um evento essa semana que eu levei os influenciadores, né? Que incrível. Eu divido informações com eles. Olha que legal. Olha o microfone que eu comprei, que bacana, né? Para vocês terem também, para Pode aperfeiçoar contar o para trabalho de todos vocês. eles o nosso próximo evento, que vai estar aí dia 22. Vamos falar um encontro só de Ai, que Vênus Talks, legal. né? Perfeito. Pode pôr no seu grupo de milhões, quero todos lá ouvindo, Posso, com o porque maior são coisas prazer. incríveis que a gente precisa Essas partilhar. conexões são A maravilhosas, gente né? vive É disso. super bacana você conhecer, eu te conhecendo hoje. Aí um outro dia a gente pode se encontrar no outro lugar, a gente pode fazer negócio juntas. Então, eu Vamos? acho que a pessoa que não tem essa visão de que o outro pode agregar na vida dela, e principalmente as mulheres, né? A mulher que acha que a outra é concorrente dela, ela perde. Vou te contar uma história. Oba. Outro dia eu vi uma reportagem, acho que era da TV Record, não lembro, que era uma moça que fazia recheios para bolos. Ela fazia recheios, né? Então, e ela vendia esses recheios, né? Para. Como é que era a história? Ela fazia os recheios para os doces dela. E aí, ela fazia recheios para os bolos dela. E aí, uma mulher começou a encomendar os recheios dela para fazer os bolos que ela vendia. E a mulher fez um vídeo no Instagram. Olha, eu estou muito brava porque a fulana começou a comprar os O meu meus sushi. recheios para fazer o bolo dela. E eu não vou mais vender os meus recheios para ela. Eu falei, gente, Que mas cabeça pequena. que cabeça pequena. Essa mulher não sabe ser empreendedora. Não. Porque assim, como que ela não... Eu já estaria ligando para a mulher, escuta, vamos fazer uma parceria. Tamo junto. Vamos trabalhar Vou criar um juntas. recheio só para você. Vamos criar um recheio. Para quem que você vende? Vamos fazer algum negócio junto. Não. Ela resolveu não vender para a mulher, porque a mulher estava usando o recheio dela para vender o bolo dela. Então, Que assim, dó. essa mentalidade, ela é muito pequena para o empreendedor. Ele precisa abrir, principalmente essas mulheres que Mas isso são não é para todo microempreendedoras, mundo. que estão, né, fazendo. Não, falta, claro, falta qualificação, elas precisam aprender, elas precisam estudar, né? Até para Mas, fazer bolo você tem que estudar. mas a maturidade e o autoconhecimento, ele leva você para um lugar muito diferente. Você fica uma pessoa muito mais segura, muito mais consciente de quem você é. Quando você é muito mais consciente de quem você é,
você não leva as coisas para o pessoal. Você Exatamente. não é para você. É o que eu te falei, o inferno não parou para atormentar você, né? Eu tenho um amigo que ele falou assim: fulano me olhou de cara feia. Eu falei: não, ele é feio, ele só te olhou. Ele não te olhou de cara feia. Ah, essa é boa. Por acaso ele é feio. Ele só olhou para você. Hum, Então as pessoas passam a achar que elas são muito, né? é. E não são. Quando alguém fala assim, porque quem me viu sofrer vai me ver dar a volta por cima. Quem te viu sofrer? Ninguém estava olhando. Ninguém está nem aí. Esse quem me viu só está na sua cabeça. Cada um está resolvendo o seu perrengue, seu problema, seu dia a dia. Ninguém está nem aí. Então, vai lá quietinha, faz o seu melhor, dá aquilo que você tem para dar, executa. Que não fique só no pensamento, porque o pensamento não muda nada para ninguém. Põe em prática, faz aquilo que você tem que fazer, não pelo outro. Quem me viu, que vai me ver, ninguém está nem aí. Essa Ninguém te viu. vingança, É ela seu, a vitória é é, para você. O acordar cada dia melhor é para você. O se desafiar é para você. Não tem a ver com o outro. Gente, o outro é problema do outro. Se cada um cuidar do seu jardim, é que você fica atormentando que a grama do vizinho, a grama dele é falsa. É um tapete. Ele pôs ontem, você não sabia. Então a grama dele não é mais verde. E ele também tem os perrengues dele. Ele não está preocupado. Ninguém te viu cair. Porque quem me viu cair, ninguém estava nem. Tanto que nem te seguraram. Ninguém nem te segurou porque ninguém te viu. Tá cada um na sua bolha, resolvendo o seu dia. Vamos fazer o que a gente pode. Mas fica todo mundo nessa comparação, nesse jogo de egos, nessa coisa assim. Todo mundo perde. Todo mundo com perde. certeza. Agora, fazer o que a gente está fazendo. Vamos compartilhar, vamos falar, vamos pôr na mesa, vamos abrir. Não é para todo mundo. Não é. Infelizmente não é. Tem gente que não tem nem noção do que a gente está falando aqui. E tá tudo bem. Tá num outro degrau da escada, mais para cima, mais para o lado. E tá tudo bem. Agora, dividir é maravilhoso. Caiu um esmalte em casa e quebrou. Espatifou o esmalte. Eu virei para minha funcionária e falei assim: não mexe, joga açúcar. Ela ficou me olhando, o quê? Eu falei assim: pega o açucareiro, joga açúcar. Eu vim em algum lugar e o meu piso é pedra, iria manchar É, tudo. ele O absorve. açúcar virou uns cristalzinhos. Ela tirou, ela falou assim: Dona Renata, isso é maravilhoso. Eu falei: tá vendo? Imagina você sai limpando, vai É, vai borrando cada vez mais. mais. Falei: eu vi na internet outro dia, super funcionou. Compartilha, Exatamente. ganha todo mundo. Eu sempre falo que é muito bom a gente se conectar com pessoas que sabem mais do que a gente, né? Porque a gente aprende, e isso é muito bom a gente aprender com os outros. Todo mundo tem alguma coisa para ensinar. Todo mundo sabe mais em algum lugar. Ninguém, Em algum lugar. assim, alguma coisa a pessoa é boa, né? Deixa eu ver o que que eu vou aprender. Às vezes até com uma pessoa muito humilde, você aprende alguma coisa, a pessoa tem a sabedoria da idade que pode te ensinar. Então, eu gosto muito de ouvir as pessoas, ouvir as histórias, né? Me conectar com pessoas e entender o que elas têm para falar, qual é a história delas. Eu gosto de ouvir. Eu converso com todo mundo, né? Eu Eu vou também. nos lugares, eu converso, eu quero Adoro. saber. Ai, me conta a tua história, Eu como é que gosto de faz? Às vezes eu volto pessoas. para trás. Eu gosto de Eu pessoas. gosto de pessoas, eu gosto de me conectar. Assim, às vezes eu não sei quem é, mas eu quero saber, me conta a sua história, né? É E é bom. bom a gente ouvir, porque a gente sempre aprende. Tem uma E a gente aprende com biblioteca. os erros É. também que a gente Lógico, comete, né? lógico. Principalmente, tem muita essa coisa de pela dor ou pelo amor. Muitas vezes a gente vai pela dor. A E gente não repete os precisaria. erros, né? É porque não aprendeu. Não Você só vai precisaria. pela dor se você já teve uma lição, lição não aprendida, lição repetida. E se você não aprendeu, você vai pela dor de novo. Agora, se você aprendeu, você fala, vou pelo amor. É mais Eu fácil. tive um trabalho, terceiro setor, um projeto na Cracolândia, por 10 anos. Trabalhei lá por 10 anos. E eu nunca tive ninguém usuário próximo a mim. Isso não era uma dor na minha família.
não era uma dor dos meus vínculos próximos, nunca foi. E todo mundo falava assim: "Mas como que você caiu lá?". Eu falei: "Um dia, como nada nessa vida é por acaso, eu conheci uma pessoa, me encantei com ela e ajudei ela no projeto que ela cuidava, a Joana. E eu sou muito grata por essa amizade. Mas o que você vê, o normal é uma mãe que tem um filho com problema auditivo, vai fazer uma fundação para crianças com deficiência auditiva. Uma mãe que perdeu uma filha com câncer, vai abrir uma fundação que trabalhe o câncer. Alguém que tem um problema ortopédico ou de doença rara, ou sei lá o que, vai trabalhar terceiro setor nesta área que é a dor. Que a gente aprenda no amor, que você não precise sofrer algo para poder eh, dedicar parte da tua vida, do teu tempo para aquilo, para aquela causa. Que a gente aprenda no amor. É muito difícil você ter que sofrer no lugar da dor, né? E Com continuar certeza, sim. sofrendo no lugar da dor. Então, aqui não. Quero que aqui seja um lugar para a gente compartilhar o bom, compartilhar as coisas que vão dando certo. Eu conversei outro dia com uma super jovenzinha que teve filho agora e ela fala assim: todo mundo pergunta sobre maternidade, mas cadê maternidade real? Real é real para cada uma. Cada um está vivendo na É, sua bolha. E é sim. verdade, maturidade é para cada uma. A gente está aqui linda, sorrindo, feliz com a vida, mas a gente sabe os perrengues que a gente já passou Sim, e passa. e continua E passando. passa, porque, a vida, ela não é uma coisa linear. Falei isso para minha filha outro dia, a vida não é linear, né. A gente tem altos e baixos, e a gente tem altos e baixos no nosso dia, no Sim, dia a dia. Então, por exemplo, você acordou, você teve um problema, aí você ficou nervosa, aí depois você foi, você almoçou, aí você ficou mais tranquila, aí depois à tarde você tinha que resolver algumas coisas, aí depois à noite você teve um momento bom com seu marido, você jantou, aí a sua filha chegou, veio, te deu um abraço. Então, assim, a gente tem momentos no nosso dia de felicidade, de tensão, de sim, dor, de tristeza, de problema, de alegria, né? A gente convive com essas emoções no nosso dia a dia. E a gente precisa aprender a lidar com eles e tirar disso tudo o melhor, né? Então, eu gosto dessa coisa de qual foi a lição que eu aprendi aqui? Porque quando você se pergunta qual foi a lição que eu aprendi aqui, o que que isso veio me ensinar, essa dor ela fica um pouco mais amena, né? Ela se torna um aprendizado na sua vida. Aí você fala, puxa, isso daqui foi bom, porque agora eu aprendi e eu não vou mais errar aqui. Quando eu tiver uma outra situação como essa na minha vida, eu já eu vou sei, saber lidar eu de já uma sei lidar. forma melhor, né? Então, por isso que a gente pode ter um saldo positivo até no momento de dor, Claro, se você não né? ganhou, que você ganha lição. É, até no momento de dor, por mais difícil que seja, que tenha acontecido com você que está aí nos assistindo, por mais difícil que seja, procure ver esse lado bom das coisas para que você Porque possa tem. ressurgir das cinzas muitas vezes e ressignificar a sua vida. Porque o lado bom tem. É só você querer olhar. E eu já passei por muitos perrengues na vida, como todo mundo que está assistindo. Uma das coisas boas que virou um hábito é: eu nunca vou dormir pensando no dia de amanhã. Não mais. Não mais. A frequência do eu vou dormir é grata pelo dia. Hoje deu certo, não atrasei para chegar em tal compromisso, liguei, a pessoa atendeu, tal fulano estava lá, tal coisa deu certo, outro deu certo. Ai, Deus, uma cama limpinha, um travesseiro que eu gosto, que delícia, vou dormir em paz. É, O pensamento da gratidão antes de dormir mudou a minha vida. Porque antes eu ia dormir com um caderno do lado da cama. Amanhã eu tenho que fazer tal coisa, eu escrevia. Pois é, amanhã eu tenho que fazer tal coisa, eu não posso esquecer. Aí eu mudava o anel de dedo, aí eu fazia não sei o quê, aí eu fazia 50 mil coisas porque eu tinha que lembrar o que eu tinha que lembrar. Não mais. o pensamento ele é muito poderoso, Ou né? A ele te gente tem que guia. vigiar muito aquilo que a gente fala. Você sabe que eu estava em casa, estava tudo quebrando, né? Quebrou máquina de lavar, quebrou aquecedor, aí quebrava Tem copo, temporadas quebrava assim? geladeira, apagava a luz não sei da onde, quebrava um vidro da janela. Eu falei, gente,
tá tudo quebrando aqui em casa, meu Deus do céu. Aí eu falava com a minha funcionária, eu falei, Josi, pelo amor de Deus, eu não aguento mais, só quebra, eu fico gastando dinheiro com essa Que casa. sejam as coisas e não Aí você. eu falei, nossa, eu preciso mudar isso daqui. Eu preciso mudar. Aí eu fiz um papelzinho assim escrito, né? Nada quebra, nada está fora do lugar, nada falta. Eu levanto da cama e falo: nada quebra, nada está fora do lugar, nada falta. Nada quebra, nada está fora do lugar, nada falta. Você acredita que Afirmação de mudou a poder. energia da minha casa? Parou de Sim, quebrar tudo? Eu falei: afirmação. Deus, obrigada. Né? O poder está na Obrigada. gente. Então, assim, quando você fica numa repetição negativa, o universo entende que ele vai te agradar daquela forma. E aí as coisas realmente começam a acontecer. E eu espalhei vários bilhetinhos, né, desses na minha casa. E eu vira e mexe por onde eu passo, eu paro e leio o bilhetinho. Nessa casa tem muita prosperidade, tem muito Amém. amor e tem muito dinheiro, né? Amém. E a gente começa a falar dessa forma para as coisas melhorarem. E realmente elas mudam. Sabe por que que Elas elas mudam? melhoram, né? Sabe por que que elas mudam? Você pode achar estranho o que eu vou te dizer, mas antes da vinda de Cristo, a gente não tinha a bênção e a graça que é ter aqui o Espírito Santo. E o Com Espírito Santo certeza. está em nós. Ele não veio para conviver com a gente, ele veio para habitar a gente. Com Então certeza. temos o poder da presença do Espírito Santo e a nossa fala é poderosa. Por isso que é bíblico vigiai e orai, é vigiai as suas palavras, vigiai seu pensamento, porque temos o poder de construir a realidade. Temos o poder. Quem E só atrair, né? reclama vai continuar reclamando da falta, da escassez, da dor. Se você põe o foco em outro lugar, vai ter a fatura, a presença, a abundância, vai chegar à realização. Ai, Concordo. gente, eu poderia ficar falando aqui Que gostoso. horas. Já deu Ah, tempo, já me olharam e eu preciso terminar, mas eu queria ficar conversando. Preciso te eu que te agradecer. agradeço, adorei, Vamos marcar um Renata. Que próximo, eu delícia. Venus adorei. Talks, adorei. Muito obrigada. Eu Se que você que ficou aí agradeço. curtiu, encaminha para quem você acha que precisa ouvir. Se foi um puxão de orelha ou se algo caiu em você, comenta depois pra gente lá, tá bom? Vênus Talks, somos nós aqui, mulherada falando. Obrigada para você que nos ouviu. Até a Um beijo. próxima. Obrigada. Tchau, obrigada.